Oremos para darmos início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito nos dê o entendimento da Tua palavra. Seja o nosso professor agora, por favor, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 22. Verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então aqui nós vemos a respeito da árvore da vida. Do trono de Deus, então, procedia, do trono de Deus, um rio, o rio da água da vida. E aí, no meio da praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Interessante isso. A conclusão que o Ryan Smith, o autor desse livro, chega é que, na verdade, a praça está ali bem nesse mesmo local, e é só essa árvore ali que está ali, que tem esse de um e de outro lado do rio, ou seja, dois troncos que se unem, tudo bem. Mas se nós olharmos o verso em si, no meio de sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, pode ser que ela tenha mais um componente. Então, é isso aí, são duas árvores, tá? Tem de uma e outra margem, é uma delas, mas dá a entender que talvez tenha uma outra e a conexão ali. Mas elas estão todas um complexo, né, que é a árvore da vida. É uma árvore, no caso. Estava a árvore da vida. Então, se ela tem mais do que esses dois troncos aí, pode ser que tenha 3 troncos. Então, um mais no centro da praça e o outro de uma e de outra margem. É uma possibilidade aqui. E aí, quando nós vemos que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ou para o termo, que aqui é colocado para saúde, pode ser para sustento das nações. Não para o serviço, na verdade, o serviço das nações. Então elas servem as nações. E aí faz mais sentido essa tradução, que é possível segundo o original, porque o sustento das nações, as folhas das árvores e também a relva verde, tudo verde que nós temos na natureza, ele recebe a luz do sol, capta o gás carbônico e transforma, também libera oxigênio e produz daí os carboidratos. Processo da fotossíntese. Então, ou seja, ele purifica o ar, pega o gás carbônico e libera oxigênio, purificando o ar, dando esse elemento vital, essencial para a nossa vida, nossa saúde. E quando nós vemos aqui que as folhas, elas são para o serviço das nações, elas servem as nações, então imagina qual é a qualidade do ar perto dessa árvore. Deve ser a melhor de todas. É o melhor serviço que poderia ser feito. A árvore mais tecnológica, mais complexa, mais rica e que dá a vida eterna quando se participa do fruto dela. Mas olha, vejam só, essa árvore, ela não é somente uma árvore especial, mas quão especial ela é. Esse que é o ponto que eu quis ressaltar aqui. Vamos para Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Nós temos uma conexão a respeito disso. Em Provérbios, capítulo 3, nós vamos ler aqui a respeito do verso 13. Provérbios 3, 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento.
E ele vai dando características que ela é muito mais preciosa do que tudo, e vai dar muitas bênçãos e paz e riquezas. E aí o verso 18. Provérbios 3, 18. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Ou seja, a sabedoria é árvore de vida. E quando nós comparamos com 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 24, nós lemos assim, 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, Cristo é o poder de Deus, sim, mas ele também é sabedoria. Sabedoria de Deus. Cristo, sabedoria de Deus. Quando então lá diz que a sabedoria é a árvore de vida, e a sabedoria é Cristo, Cristo é a árvore da vida. Cristo é a árvore de vida. E a árvore da vida é uma representação muito verdadeira de Cristo. Não só a representação, é a própria vida eterna que Cristo transmite aos seus filhos, aos seus salvos, né, aos seus amados, para que tomando daquele fruto, comendo aquele fruto, eles possam ter a vida eterna. Então é o que Jesus falou mesmo lá em João, capítulo 6, a respeito disso. Quando estava falando, isso tem uma aplicação bastante espiritual, né? João capítulo 6. Os versos 48, 48 diz, né? Eu sou o pão da vida. João 6, 48. Jesus é o pão da vida. E aí o verso 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí muitos se escandalizaram. Nossa, isso quer dizer comer a carne de Jesus, isso é canibalismo, e se escandalizaram e deixaram de seguir Jesus. Jesus não estava falando isso literalmente, mas quando nós percebemos a maneira como ele nos transmite a vida eterna, e vai nos transmitir por meio da árvore da vida, as propriedades que ele colocou ali são diretamente dele, vêm diretamente das suas mãos. E ele colocou ali algo que só ele tem, a vida eterna, e é aquela capacidade de promover a vida eterna. Então é como se estivéssemos comendo o corpo de Cristo, o pão da vida. Mas no sentido que quando Jesus ele estava falando em João capítulo 4 agora, com os discípulos, depois que ele falou com a mulher samaritana lá no poço, eles perguntaram, mas você não vai comer? E aí Jesus eles disse, o João 4:34. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, fazer a vontade de Deus. Era a comida de Jesus. E essa deve ser a nossa comida, o nosso alimento. Vejam que interessante. Então, fazer a vontade de Deus é o que vai nos dar força. É Ele que nos dá a vida. E Ele proporciona os meios. E a promessa dele está em Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Essa promessa é muito poderosa. Recomendo a todos que decorem o verso e onde ele está também. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Deus ele vai, segundo as suas riquezas, suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprir em glória quer dizer que eu preciso estar dentro do que a Bíblia define como glória, para poder ter as minhas necessidades supridas por Cristo Jesus. O que é estar em glória? Vamos analisar exatamente isso agora. Qual é a definição de glória?
Moisés, quando pediu para ver a glória de Deus, vamos lá para Êxodo, capítulo 34. 33, na verdade. Êxodo, capítulo 33. O verso 18. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés pediu para Deus que mostrasse a sua glória. E aí, veja só o verso 19. Porém, ele disse: Eu farei passar a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Duas coisas muito claras: a bondade de Deus e o nome de Deus aqui. Exatamente. Então, quando ele pediu, mostre-me a tua glória, aí ele falou: vou fazer passar a minha bondade e o meu nome. Então, a glória de Deus se revela na sua bondade, no seu nome, na sua misericórdia. E aí o verso 20. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, a face de Deus é o local onde tem a maior concentração da sua glória. E é na face o melhor meio de reconhecer alguém, a melhor forma de reconhecer alguém é olhando no rosto, na face. Se você vê alguém de costas, você pode pensar, é tal pessoa e tal, mas às vezes nos enganamos. Mas quando você olha para a face, aí é a melhor forma de você identificar alguém olhando na face. Então, a característica, quem a pessoa é, a personalidade dela, ela ali se demonstra na sua face. A face também demonstra muito sobre o caráter. E também, claro, tem por meio da face, muitas pessoas enganam, mas Jesus não, ele era a verdade, personalizada, em pessoa. E aí, na sua face era revelado o que? O amor de Deus, a glória de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, a face, vejam só, a face. E glória em si é o que? A palavra glória, se você for olhar, um dos significados dela é luz, muito forte, uma luz intensa. Quando nós vamos para o capítulo 4, o verso 6, Salmo 4, 6. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Então, o bem. Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Olha só, a luz do teu rosto. Então, novamente, glória, uma luz muito intensa. Do rosto de Deus vem uma luz muito forte. Tão forte que é o local mais concentrado de luz que existe e que Moisés não poderia ver, porque morreria. Mas em condição de pecado, né? Depois que ele foi glorificado, foi ressuscitado aí sem pecado, aí ele pôde ver o rosto, né, de Deus. Mas aqui nós estamos vendo a luz do rosto de Deus. E isso é o bem, a bondade concentrada ali na luz do rosto de Deus. A luz. E quando nós vemos o que é esta luz, aí tem um texto que eu gosto bastante, na Almeida Corrigida Fiel. É necessário estar com essa versão. Mas no original hebraico, eu lembro que uma vez estava junto com alguém que entendia de hebraico, ele conferiu no original hebraico. Se não me engano, esse original massorético, no texto massorético, no hebraico. Provérbios, capítulo 6, o verso 23, ele vai colocar exatamente isso. Nos dar a definição. O que é também comparado à luz na Bíblia? Então, no rosto de Deus tem luz, ok? E aí nós vamos ver em Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Isso é que está no original. A lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. A lei é luz. E aí, quando nós vamos lá em Romanos 13, verso 8, Romanos 13, verso 8, nós lemos o seguinte: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E aí, verso 9.
Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Está falando dos 10 mandamentos. Essa lei é a lei dos 10 mandamentos. Está bem claro aqui, colocou exemplos ainda. Está se referindo aqui ao amor ao próximo, dos 6 últimos mandamentos. E não citou o honra teu pai e tua mãe, mas por isso que ele falou se há algum outro mandamento. Ah, sim, honra teu pai e tua mãe. E também há os outros que se referem ao amor a Deus. Mas, ou seja, como que a gente demonstra para as pessoas que a gente de fato ama a Deus? Porque o primeiro mandamento é mais difícil você demonstrar, é algo mais para com Deus. E você pode até, tem coisas exteriores, como a guarda do sábado, isso, sim. Mas no coração, nós temos que guardar o sábado não só no exterior, mas no coração. E aí também essas outras leis, não só no exterior, mas no coração. E aí, de fato, quem ama o próximo cumpriu a lei. Porque o cumprimento da lei é o amor. Quem ama aos outros cumpriu a lei. O cumprimento da lei é o amor. A lei aqui é conectada com o amor. Nós vimos lá, a lei é luz. Aqui, a lei é o amor. E quando a gente vai em 1 João, esse livro é incrível, porque ele conecta novamente essas coisas. Há outros caminhos para chegar a essas mesmas conclusões. Nós estamos chegando. Diferentes versos que nós poderíamos, ideias, e se conectando que chega no mesmo resultado. Porque fala sobre Jesus. Jesus é o caminho, é o único caminho. Então, está falando de Jesus, são diferentes ângulos de visão sobre a mesma coisa, que é Jesus. Pega um ângulo de visão, enxerga um pouquinho diferente, mas chega ao centro, que é Jesus. É um único caminho, é Jesus. Em 1 João capítulo 4, o verso 8, e o verso... 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, quem Deus é? O que está na face dele? O amor. Deus é amor. Então veja só, Deus é amor. E o verso 16 também. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus é amor. E aí 1 João também, agora verso capítulo 1. Vejam só, o capítulo 1, 1 João, capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Ou seja, Deus é luz. Ao mesmo tempo que ele disse, nós lemos aqui que Deus é amor, ou seja, luz e amor estão em par de igualdade. São sinônimos na Bíblia. Porque a luz, nós vimos, a lei é luz, mas a lei também é o amor. Aqui nós vimos, Deus é amor, mas Deus também é luz. Então, se conecta tudo nisso. O amor, a luz, a face de Deus, e isso é o que? A glória. A glória. Voltando lá agora, tudo isso que nós entendemos, voltando para aquele primeiro verso que fala em Êxodo capítulo 33, que nós vimos, agora o capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Então ele pediu para ver a glória de Deus. Moisés pediu no verso 18, rogo-te que me mostres a tua glória, ou seja, me mostres a tua luz, a luz do teu rosto, o teu amor. E aí ele falou, farei passar sobre toda a minha bondade por diante de ti, ó, bondade, e proclamarei o nome do Senhor, ou seja, o nome, quem Deus é, amor, é luz, mas ele não poderia ver a face, porque nenhum, o verso 20 diz. E aí, o que ele diz? O verso 22, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, da rocha lá, do monte que ele estava, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Ou seja, ele teria uma visão do máximo que ele poderia. O verso 23, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Ele veria as costas de Deus. E quando ele viu o máximo que ele podia da glória de Deus, da luz de Deus que há, inclusive, em
todo o ser de Deus, e inclusive nas costas. Vamos lá no capítulo 34 diz, o capítulo seguinte. O verso 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, Moisés, no caso, clamou. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Vejam só que interessante isso. Aqui está dizendo o que ele declarou sobre essa visão da glória de Deus, do máximo que ele pôde obter. Misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Então, e também, que guarda a beneficência a milhares, perdoa a iniquidade e a transgressão. E a parte final também, que ele não deixa a justiça de lado, que ele não tem o culpado por inocente. Vai ser cumprida a justiça. E o que nós fazemos tem consequências sobre os descendentes. E Deus, ele não faz de conta que as coisas não aconteceram e limpa todas as consequências dos nossos pecados. Eles ficam. São um testemunho eterno sobre o quão o pecado é ruim. E isso também demonstra que a questão do pecado não é uma brincadeira, algo que Deus pode simplesmente põe um paninho ali e faz de conta que está tudo bem. Não. E aí, isso também demonstra que a perfeição de Deus e o caráter dele, que ele não lida com as coisas de forma mais ou menos, ele lida da melhor forma. Mas como antes de falar que ele visita a iniquidade, ele diz que ele perdoa. E se ele perdoa perante uma lei tão terrível como essa, que não há perdão na lei, é porque ele tomou esse preço e ele morreu no lugar. Ele prometeu que viria a morrer, aqui no caso, Jesus, né, Deus aqui, havia prometido, ele não tinha vindo ainda, mas quando ele veio, ele cumpriu isso. Então, quando ele diz que ele perdoa, é porque ele disse, eu vou tomar sobre mim mesmo essa culpa, esse peso. Então, isso é a glória de Deus, esse amor, esse caráter bondoso de Deus. Justo, mas muito mais bondoso. Quantas coisas que falou a respeito da bondade. E quando a gente volta lá para Filipenses, isso que nós estamos vendo, Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Segundo as suas riquezas, né, Deus vai suprir todas as nossas necessidades, conforme as suas riquezas, em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:13. Então, quando nós vimos isso, em glória, o que significa estar em glória? Em amor. Em obediência à lei de Deus. Então, enquanto estivermos em obediência à lei de Deus, em glória, em amor, em o quê? Em misericórdia e piedade, em ser paciente, tardio em se irar, em grande beneficência e bondade, ou seja, quando eu estiver suprir as vossas necessidades em glória, nesse princípio abnegado de pensar no outro, buscar ajudar o próximo, por Cristo Jesus. Ou seja, tudo que eu tiver de necessidade por estar fazendo uma obra desse tipo de amor, de bondade, de auxílio ao próximo, Deus vai suprir as necessidades, todas, por Cristo Jesus. Mas não em egoísmo. Se eu buscar suprir as minhas necessidades em egoísmo, não vai. Não, a promessa de Deus não se aplica aqui. Então vejam só. A árvore da vida, a essência de quem Deus é vida, está em que doar vida, auxiliar o próximo. Quando nós participamos disso, nós participamos do mesmo princípio do amor. É isso que significa comer a carne de Cristo. É fazer a vontade de Deus, é viver dessa forma. E nos alimentarmos disso, ter isso como a nossa principal prioridade. Quando nós então vemos que essa é uma manifestação, lá em Apocalipse 22, verso 2, da árvore da vida que produz 12 frutos, cada mês, no caso, tendo seu fruto, a gente entende um pouco melhor a respeito de Isaías capítulo 66, o verso 23.
porque em Isaías 66, o verso 23, tem uma palavra que inclusive foi estudando esse último capítulo do livro Daniel e Apocalipse, que eu aprendi a respeito do original. Isaías 66, 23. E será que, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui no original não é de tanto o significado assim de uma lua nova até a outra. Pode ser, mas seria de um mês até o outro, de um a outro mês. Então, e a lua nova também, a lua volta, né? Tem o seu ciclo a cada mês. Mas é o seguinte, de um mês a outro. E aí você entende, tem 12 meses no ano, vai lá em Apocalipse, a sua árvore ia dar 12 frutos. Um cada mês. De mês em mês. E aí todas vão perante Deus para adorar a cada sábado e a cada mês também, no fecha, para ter acesso ao novo fruto da árvore da vida, que são 12. Imagina uma árvore que produz 12 frutos. Muito interessante. 12 frutos diferentes. E aí, quando nós seguimos ali em Apocalipse 22, voltando lá para Apocalipse 22, o verso 3: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Serviço por amor, abnegado, é o que reina ali. Ninguém está ali buscando ser servido de forma egoísta, pensando só em si. Quem estiver com esse espírito não entrará lá. E aí, o verso 4: E verão o seu rosto, no caso, o rosto de Deus, e nas suas testas estará o seu nome. Aqui a gente sabe que fala, poderia ser o rosto de Deus, ou do Cordeiro, ou de ambos, mas nós sabemos que é o rosto de Deus, porque, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ou seja, é o rosto daquele que o nome está nas testas deles. E qual o nome que está nas testas dos que estão ali? Vamos em Apocalipse 14, que nós vimos quando estudamos lá. O verso 1 diz claramente: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. O nome de seu pai, o nome de Deus, o Pai, estava escrito na testa. Então, o que nós vimos aqui? Voltando ao Apocalipse 22, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, o nome de Deus o Pai. E verão o rosto de Deus o Pai. Esse rosto que nenhum homem jamais viu, nenhum homem na condição humana, como nós conhecemos hoje. Mas aqueles que já tiveram mudada a sua condição física, já viram a Deus, como Moisés e outros, que já estão no céu. Elias. E quando nós vamos ali para Mateus 5, nas palavras de Jesus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, a respeito de uma das promessas, das bem-aventuranças. O verso 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem tem o coração limpo, a mente limpa, verá a Deus. É a promessa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão o seu rosto, Apocalipse 22, 4. Essa é a promessa de Deus, poder vê-lo. Aquilo que Moisés pediu e Deus disse: não, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Vai ser a consequência, o resultado, a bênção, a bem-aventurança. A promessa de Deus é essa, para aqueles que creem. E que aceitarem esse processo, né, de transformação. E aí vamos seguindo, verso 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todos sempre. A luz, a glória do rosto de Deus, dele mesmo, ilumina toda a cidade gigantesca, como nós já vimos. Verso 6. E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7. Eis que presto venho, ou seja, cedo venho, logo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas.
E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. No caso, mas mostrava ali, mas esse mas é a junção do me as mostrava. Mostrava-me elas, essas coisas. Aí você pode juntar uma forma antiga, arcaica de escrever. Então, é que o anjo mas mostrava. E ele foi adorar esse anjo, João. E o verso 9, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Mesmo um anjo, ele tem tanta glória que João pensou ali, deve ser um... O próprio Jesus é tão magnífico que foi adorar e ele não faça isso. Eu sou um anjo, sou um servo junto contigo, um conservo. Não adora criatura nenhuma. Não adore criatura nenhuma, adora a Deus. E aí, o verso 10. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Porque próximo está o tempo. Vejam só, e muitos hoje dizem que o Apocalipse é um livro selado, que nós não podemos entender. Aqui está dizendo o contrário. Desde a época que João escreveu, não era para selar esse livro, as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Porque próximo está o tempo. Ou seja, aqueles que dizem isso estão mentindo. Não foi selado. Ou estão tornando João mentiroso. E a palavra de Deus mentindo. Porque se Deus desse algo e depois não deixasse que entendesse, aí nós estaríamos colocando Deus numa posição de mau caráter. E isso não é verdade. Quem fala essas coisas aqui tem mau caráter. E nós vemos isso em Isaías 29. É exatamente uma condição semelhante de pessoas que agem dessa forma. Sempre existiu quem agisse assim. Isaías capítulo 29, ali no verso 11 em diante. Isaías 29, 11. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te. E ele dirá, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que sabe ler, dizendo, lê-se isso, peço-te. Ao que não sabe ler, perdão. E aí, lê-se isso, isto, peço-te. E ele dirá, não sei ler. Agora o verso 13, Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Vejam só. E o verso 14: Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ou seja, eles não entendem, está selado, não. E por que que eles não entendem, ou não querem entender? Porque eles só servem a Deus da boca para fora, não de coração, só no exterior. E o que? O seu coração está longe de mim. O seu temor consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, se a gente segue coisas que homens dizem que eles inventaram e ficamos nisso, nós estamos desonrando a Deus e vai perecer essa sabedoria. Não vai permanecer, ela vai ser destruída. E não entendemos as coisas que Deus queria que entendêssemos. E aí é muito sério essa. Tem todo o capítulo é cheio de lições. E agora voltando ao Apocalipse 22, ou seja, Deus deu o entendimento. Graças a Deus nós estudamos o livro de Apocalipse, está também gravado no YouTube. E vocês viram, a Bíblia explica os símbolos, não é algo que é totalmente impossível de entender. E é mais claro cada vez que você revê, estuda novamente, revisa, e vai se tornando mais fácil. No início é difícil, parece algo que não dá para entender, mas pelo Espírito de Deus é possível entender. E vai ficando cada vez mais fácil. Apocalipse então 22, o verso 11. Quem é injusto, seja injusto ainda.
E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Verso 12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então Deus está dizendo aqui: os injustos, os sujos não mudam mais de lado. Nesse momento específico, não é hoje ainda, mas nós já vimos, né, nesse momento, quando Jesus encerrar a sua obra de mediação, aí não haverá mais possibilidade de perdão, de transformação. Quem está na maldade vai continuar na maldade. Quem está fiel a Deus, no lado do bem, continuará no lado do bem. E seja santificado ainda. Você vai continuar nesse processo e até a volta de Jesus, e vai ser muito rápido esse momento, esse período que ainda nessa terra fica decidido os casos. Uma questão de pouco tempo e Jesus aparece. E aí vamos ver, olha só, o verso 12: Eis que cedo venho. Ou seja, está falando aquele momento e de repente, eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um a sua obra. Então, esse sinal de que quando encerrar, não vai ser algo assim que todos saberão. A gente poderá perceber pelos indícios. As pessoas não mais vão se converter, se fecharão. Aí é um indício. E aí eis que cedo vem. Quando isso acontecer, é muito cedo, muito rápido que acontecerá a vinda de Jesus. E ele vai ter o galardão, a recompensa. Então a ideia de que depois que Jesus volta ainda haverá oportunidade de perdão, não. Porque já está dado o galardão, ou seja, a recompensa já tenha definido quem está salvo, quem está perdido, e há com recompensa para cada um. Então, precisamos ficar com o que a Bíblia diz, e não com as ideias de homens, de pastores, de seja quem for, as ideias populares, mas com a palavra de Deus, que é a verdade. E agora o verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus é o alfa e o ômega. Verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A bem-aventurança, a bênção é para aqueles que guardam os mandamentos. Muitas Bíblias dizem aqueles que lavam as suas vestes. Então o que acontece é que a palavra, né, guardar, o verbo, ou lavar, ali é muito parecida no original. E acredita-se que depois, durante a Idade Média, lá ocorreu um erro de algum deles que copiou errado, e aí a partir daquele erro, todos os manuscritos que foram copiados daquele tiveram aquele erro. E aí é nítido isso nos manuscritos. Uma parte está guarda os mandamentos e a outra parte, assim, teve essa diferença, provavelmente aconteceu essa mudança. Só que tem algumas referências dos manuscritos antes desse equívoco que aconteceu. E esses manuscritos, essas referências mais antigas, colocam exatamente o que? Guarda os mandamentos. Tem evidências e tem alguns textos bíblicos mais originais, alguns manuscritos dos cristãos da igreja sírica, se não me engano, dos cristãos da texto sírico, se não me engano, esse é o nome, que ele está exatamente dessa forma, que é um texto mais antigo. Então, nós temos a evidência, né, esta evidência, no caso, aqui do verso 14, de que deixa eu só ver aqui o nome, é siríaco, o Novo Testamento em siríaco. É uma das primeiras traduções do original em grego. Exatamente fala na guarda dos mandamentos. Então, esse é um anterior do que aconteceu essa mudança. E tem outras provas, outras evidências disso. Então, nós vimos, bem-aventurado que é os que guardam os mandamentos. Para o que tenham direito à árvore da vida. Porque a árvore da vida é exatamente a essência de quem Deus é, o amor dele, a sua lei. Quem hoje guardar os mandamentos de Deus, essa for a sua comida, fazer a vontade do Pai, receberá então a recompensa do literal alimento, né, da árvore da vida, a vida eterna. E aí agora nós vemos o verso 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então essa é a questão. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Jesus ali dizendo, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi.
a resplandecente estrela da manhã. Pessoal, eu sou a raiz e a geração. Jesus é a origem e ele é o final também. Ele está presente em tudo. No caso, ele é completo, o início e o fim. E quando nós... Só um detalhe ali a respeito do verso 15, né? Ficarão de fora os o quê? Os feiticeiros, prostituem, os cães, né? Os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Muito sério isso. Muitos pensam, só uma mentirinha. Não. Qualquer que ama a mentira ou que comete a mentira não entrará no céu. Ficarão de fora. E esses cães não quer dizer os animais mesmo, mas a própria profecia de Jesus a respeito de que lá se não me engano é Salmo 22, que fala: o ajuntamento de cães me rodeou, fortes touros de Bazã. Quando fala assim, com relação ao que estavam falando sobre Jesus. Vamos lá para... Na verdade, ele fala em Salmo 22, o verso 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. E o verso 13. Abriram contra mim as suas bocas e como um leão que despedaça e que ruge. E o verso 16 aí. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. O cão, o animal, o cachorro, era um animal imundo. É um animal imundo conforme as descrições de pureza ou impureza dos animais. Né? Não quer dizer que é errado nós termos um animal de estimação. Não, não é isso, mas que é mais fácil, digamos, Deus proibiu o consumo da carne de animais imundos, assim como o porco, o cachorro, né? Então não é para comer a carne desses animais. Eles têm a sua função. E aqui, então, rodearam os cães, no verso 16 de Salmo 22, ele está, no mesmo verso ele está explicando. Ó, me rodearam, estavam ao redor dele cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Quem estava ao redor dele, cercando ele? Malfeitores. Então, em profecia, na Bíblia, cães é um símbolo de malfeitores. Muitas vezes a Bíblia, ali mesmo naquele contexto, ele fala textos literais, mas usa um símbolo ali, nesses momentos. E ali os cães exatamente malfeitores, aqueles que estavam falando mal de Jesus, fazendo mal para Jesus. Então, exatamente nesse sentido, né? Não os animais que vão ficar fora do céu, não, mas essas pessoas malfeitoras. E o verso 17 agora, continuando. Antes só, o verso 16, Apocalipse 22, 16, voltando para Apocalipse 22, 16, no final, né? A resplandecente estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã, a principal estrela que brilha com maior força. E o verso 17 agora. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha que interessante. As primeiras vezes que eu lia e estudava isso, eu pensava que ele estava falando de Jesus, né? Que a igreja, o Espírito, a esposa, no caso, dizem para Jesus: vem e volta logo. Mas não é esse o convite. Eles estão fazendo o convite para as pessoas que estão ao redor virem para Jesus, virem tomar a água da vida, virem conhecer a Ele, tomar de graça dessa água da vida. Então, o Espírito Santo fala ao coração de cada um. Nós, como fazendo parte desse corpo de Cristo, da esposa, devemos falar: vem. E os anjos também fazem parte desse corpo e eles trabalham nesse propósito, nessa missão, e eles chamam as pessoas: venham, venham, venha. Exatamente. E aí agora o verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Não podemos acrescentar algo ao que Deus já disse. A consequência é essa: pragas sobre ele. Verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E se omitir, se tirar, também vai ser tirada as bênçãos, as promessas. E aí o verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E assim encerra-se a Bíblia e encerra-se o livro do Apocalipse. Jesus certamente vem, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que seja essa a nossa oração, que seja esse o nosso desejo, que amemos a vinda de Jesus e confiemos na sua promessa, porque ela é fiel e não falhará. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrarmos. E depois tem as perguntas, para aqueles que participam aqui do grupo, também do estudo ao vivo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos nessa noite, pelo entendimento melhor a respeito da Tua palavra, do Teu caráter, de quem Tu és. Por favor, Senhor, guia-nos a compreender melhor quem Tu és, a Tua glória e a entregarmos a nossa vida a Ti. Queremos fazer parte desse grupo que estará, Senhor, vendo a Tua face, que estará morando contigo. Queremos amar a Tua vinda e estar buscando pessoas também para se juntarem àqueles que amam a Tua vinda e que estarão no grupo dos que terão o Teu nome escrito na nossa testa, nas suas testas, né? Que seja a nossa testa e de todos e que os que pudermos, Senhor, influenciar para Ti. E é o Teu Espírito, é Cristo Jesus que faz a obra. Então, por favor, faça a obra e usa-nos como instrumentos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.